Antes de começar, então, a nossa aula de hoje, eu quero revisar com vocês o que a gente já viu sobre potenciação na aula passada. Então, vocês lembram? Nós tínhamos 3 termos importantes: base, expoente e potência. Lembram para que serve cada um deles? Por exemplo, 2 elevado à potência 3. A minha base é o 2. E a base é aquele número que eu vou multiplicar ele por ele mesmo. Quantas vezes? O expoente é aquele número, então, que vai me indicar quantas vezes a base repete ela por ela mesma. No caso aqui, então, eu tenho que fazer 2 vezes 2 vezes 2. Repetir o 2 3 vezes. Uma coisa bem importante que seguido acontece é 2 vezes 2 vezes 2. Isso não é uma soma, é uma multiplicação. Então, bora lembrar a tabuada. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Porque às vezes acontece de querer pegar um atalho e sair somando. Não, o resultado vai ficar errado. Sempre multiplicação, tá? Não tem mais ninguém para multiplicar, terminei. E este resultado final é a minha potência. Na semana que vem, eu vou dar as respostas do exercício da semana passada, tá? Mas vocês têm que me devolver antes de eu dar as respostas do exercício. Eu não precisava nem dizer isso, né? Bom, então a gente já falou sobre o expoente 2, que é o quadrado, e o expoente 3, que é o cubo. Hoje a gente vai falar sobre outros dois expoentes, o 0 e o 1. Eles não recebem nomes especiais, mas o cálculo deles é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, o expoente 1. Todo número elevado ao expoente 1 resulta nele mesmo. Por exemplo, 2 elevado à potência 1 é 2. 3 elevado à potência 1 é 3. 7 elevado à potência 1 é 7. 107 elevado à potência 1 é 107. 38 elevado à potência 1 é 38. Professora, por que isso acontece? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Vamos para o quadro? Bom, uma pequena demonstração do expoente 1. Por exemplo, 2 elevado à potência 1, 2 elevado à potência 2, 2 elevado à potência 3. Vamos comparar os resultados, tá bom? Eu tenho duas formas de entender. Primeiro, a gente já viu que o expoente, então, ele fala quantas vezes eu vou repetir a base. Então, no caso aqui, eu vou ter uma multiplicação e vou resolver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui também, 2 vezes 2, eu preciso resolver. É 4. O meu expoente 1, ele está dizendo que eu vou repetir quantas vezes a minha base? Uma. Se eu escrevi apenas uma vez a minha base, eu tenho alguma operação para resolver? Não. Então, esta conta já está pronta, certo? Então, uma das formas da gente entender isso. O expoente 1 me mostra que eu preciso repetir apenas uma vez a minha base. Ou seja, o expoente 1 é a própria base. Uma outra forma da gente entender é olhando o padrão que se repete aqui. Por quê? Porque sempre eu estou acrescentando uma multiplicação por 2, certo? Então, para chegar no resultado anterior, tudo que eu tenho que fazer é dividir por 2, que é a minha base. Se a base fosse 3, para chegar no resultado anterior, sempre dividiria por 3. Se a base fosse 4, dividiria por 4, e assim por diante. 8 dividido por 2, 4. Digamos que eu não soubesse este resultado aqui. Mas eu sei que, seguindo o padrão, tudo que eu teria que fazer era dividir o próximo termo por 2. 4 dividido por 2 também vai resultar no 2. Então, é outra forma da gente perceber o porquê que o 2 na potência 1 é igual a 2, certo? E isso vai valer, gente, para todos os expoentes. Por exemplo, se eu quero descobrir o 3 na potência 1. Eu sei que o 3 na potência 2 é 9 e o 3 na potência 3 é 27. Ó o padrão. Dividindo por 3, quero o termo anterior. Vou dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. De novo, ó, a própria base. Bom,
Essa é uma demonstração que vai valer para qualquer outro número que vocês testarem, certo? Foi uma forma de mostrar para vocês, então, por que um número elevado ao expoente 1 sempre vai resultar nele mesmo. E o expoente zero? Todo número elevado ao expoente zero resulta em 1. Como assim, Sora? 2 elevado à potência zero é 1. 3 elevado à potência zero é 1. 7 elevado à potência zero é 1. 107 elevado à potência zero é 1. 38 elevado à potência zero é 1. 1.959.738 elevado à potência zero é 1. De novo, vamos ver por que isso acontece? Bom, agora a gente vai falar do expoente zero. O que a gente viu antes? Quando a gente trabalha com potência, a próxima potência sempre vai multiplicando mais uma vez pela base. Então, se eu quero o termo anterior, tudo que eu tenho que fazer é dividir pela minha base. Então, por exemplo, se eu quero descobrir quanto é 2 elevado à potência zero, mas eu sei que o 2 elevado à potência 1 é 2, porque todo número elevado à potência 1 é ele mesmo. E que para chegar no termo anterior, tudo que eu tenho que fazer é dividir pela minha base. Ah, será que isso funciona? Vamos primeiro testar com mais alguns números. Eu quero descobrir o 3 na potência zero, mas eu sei que 3 elevado à potência 1 é ele mesmo. Então, para chegar no termo anterior, divido pela base. 1. Quero descobrir 5 na potência zero, mas eu sei que 5 na potência 1 é ele mesmo. E que para chegar no termo anterior, eu divido pela minha base. 5 dividido por 5, 1. Quero descobrir 10 elevado à potência zero, mas eu sei que 10 elevado à potência 1 é o próprio 10 e que para chegar no termo anterior eu tenho que dividir pela minha base. E 10 dividido por 10 é 1. Então, vocês podem reparar que em todos os casos, o número elevado à potência zero resultou em 1. Mas por que isso aconteceu, Sora? Ainda não entendi. Isso acontece porque eu sempre vou, para chegar no termo anterior, dividir aquele número por ele mesmo. Dividir o número por ele mesmo. Dividir o número por ele mesmo. Dividir o número por ele mesmo. Então, sempre que eu precisar calcular um número elevado à potência zero, a gente pode assumir que o resultado vai ser 1. Certo, gente? A gente encerra a nossa aula de potência. Agora vocês vão fazer os exercícios. Tem bastante coisa pra gente fazer na aula de hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima!